Olá, buscadores! Hoje iremos dar continuidade à temática dos vídeos passados e começaremos a descobrir mais sobre o plano das forças progenitoras para auxiliar as humanidades tocadas pela influência negativa da mente coletiva de Sofia. Nós também vamos compreender mais sobre os ciclos de vida que estamos atravessando por aqui e como tudo isso conforma uma lógica superior para tentar encaixar essas peças do nosso quebra-cabeça infinito. Com as informações que veremos aqui, você começará a perceber como nunca estivemos sozinhos durante nossa jornada pela Terra, e que existe um plano de restituição, de justiça e de impulso para os espíritos dos seres humanos. Inclusive, esse é o primeiro de uma série de vídeos incríveis que iremos abordar este plano da primeira fonte, ou de Deus, se você assim preferir, para auxiliar-nos em nossa jornada de vida. Se você conseguir compreender bem o que este conteúdo tem a oferecer, certamente deixará vários medos, dúvidas e angústias, porque a partir disso você será capaz de perceber grandes ajudas para todos aqueles que têm se desviado das leis naturais, conseguindo, assim, encontrar sentido, mudando sua forma de pensar e se alinhando aos princípios originais. Você verá como sua vida se tornará mais fácil, mais leve e conseguirá, a partir dessas informações, moldar suas ações e também as reações no transcorrer de seus dias. Eu posso afirmar categoricamente que minha vida tem se transformado para melhor por conta de tudo isso que estamos aprendendo juntos por aqui, e eu estou plenamente confiante que a sua vida também pode ser melhorada se você compreender e aplicar este conjunto de saberes. Em vídeos passados, nós vimos a importância das mentes coletivas e como elas são capazes de moldar o desenvolvimento das humanidades, a ponto de tocar as pessoas em sua forma mais íntima. E utilizando dessa ideia de um pensamento grupal, poderemos começar a perceber então como cada indivíduo é crucial dentro deste processo de aprendizagem e de influência dentro de um grupo de pessoas. Bom, nós já vimos que muitas das dificuldades que a nossa humanidade tem encontrado em torno a vários de seus grandes mistérios têm se dado precisamente pela confusão que possui quanto à sua origem, a sua identidade espiritual e também o seu propósito de vida. De acordo com as pesquisas até o momento, já somos capazes de considerar, ainda que de forma bastante resumida e tímida, que nós temos como origem a luz eterna da primeira fonte, a qual os humanos conceituam Deus. Que a nossa identidade é de um ser espiritual dentro de um corpo físico que tem como objetivo principal e supremo cooperar com seus semelhantes e com o seu entorno, tendo como base irrevogável as leis da criação, multiplicando-se e desenvolvendo seus espíritos por meio de experiências de convivência e forjando seus espíritos através das incontáveis experiências de vida, a fim de ascender esses espíritos em níveis grandiosos até que possa se aproximar de um grau ainda desconhecido de plenitude. Grosso modo e de maneira muito simples, para que tenhamos uma primeira imagem mental sobre este assunto, nós precisamos contemplar nossas vidas dentro de uma espécie de linha do tempo. Conforme vimos no vídeo passado um esquema que atravessa bilhões de anos, vamos estabelecer então que a jornada da nossa vida aqui neste planeta começou em um momento zero. Tente se conter a esse impulso de considerar como foi esse momento ou a forma inicial do surgimento da vida humana na Terra. Nós ainda não temos a capacidade de entender isso, e logo ficará claro para você o porquê de não termos a capacidade de cravar como tudo aconteceu. Lembre-se que aqui tratamos de ser imparciais e de se afastar de todos os tipos de correntes de pensamento, como as filosóficas ou religiosas, por exemplo. Agora então, imagine todos os anos em que as pessoas já estão vivendo aqui neste planeta e considere todos os elementos da história que te ensinaram e você julga ser verdade. Não importa muito agora o que você crê como certo e errado, e sim, apenas que você exercite essa ideia de visualizar que os seres humanos levam determinado tempo vivendo aqui. Eu quero chamar a sua atenção ao fato de que, com o passar do tempo, nós vamos avançando dentro de um conjunto de fatores. Afinal de contas, há muitos anos a forma de viver, os meios e as condições de vida eram muito diferentes. As roupas, os costumes, as doenças e os tratamentos médicos, as formas de entretenimento, etc. Ter isso como base vai nos auxiliar a entender este plano divino, por assim chamar,
para que nós possamos desenvolver nossas consciências e nossos espíritos rumo à excelência. Ora, se o propósito maior da nossa vida é justamente aprender, então este deve ser considerado como um processo de erros e acertos. É aí então que entra em ação um plano de luz para os seres humanos e todas as outras humanidades que tiveram contato com os desvios de conduta concebidos pela mente distorcida da humanidade de Sofia. Nós iremos chamar este plano de luz como os 7 dias de criação. Mas atenção! Isso não tem relação com os 7 dias de criação mencionados na Bíblia cristã, momento em que, hipoteticamente, Deus criou a Terra e tudo que nela há. Nós vamos considerar esses 7 dias de outro modo. Nós vamos contemplar este plano como uma espécie de 7 cápsulas de tempo e de espaço, nas quais os seres humanos, durante este período, têm passado e seguirão passando pelas mais diversas experiências de vida, em que irão forjar, desta forma, seus espíritos e as suas mentes. Assim sendo, uma cápsula de tempo e de espaço é o mesmo que um ínterim, ou seja, um passo gestacional. Dentro deste programa ainda, cada um destes períodos está composto por outros 7 estímulos ou 7 medidas, os quais também podem ser chamados de impulsos motores. Conforme o ser humano vai vivendo e experimentando as vivências do seu cotidiano, mas se aproxima de outro impulso até passar ao seguinte dia. Assim, esses impulsos e passos gestacionais estão estreitamente relacionados com a vida física, o corpo, a vida espiritual, do seu espírito, e também a intelectiva, ou seja, a sua mente. Se tratarmos de simplificar ao máximo o que essa sabedoria apresenta, em curtas palavras, estamos tratando de uma jornada na qual os seres humanos precisam caminhar, vivenciar e experimentar momentos e experiências, a fim de moldar os seus espíritos e gravar memórias de acordo com aquilo que fazem de seus dias. É muito difícil precisar com exatidão a duração exata de cada impulso e de cada dia de criação, mas de acordo com as pesquisas, ao menos ao que tudo indica, são os sóis que determinam os tempos, ou seja, as horas, os dias, os meses e os anos das galáxias às quais regem. Então, buscadores, assim como um dia e uma noite são definidos conforme a luz solar, então tomaremos como base que esses períodos dos dias de criação também são regidos por esse astro. E ainda que seja extremamente difícil quantificar, nós vamos propor um número aproximado de tempo que demora cada um desses dias de criação para completar-se. 4,5 bilhões de anos contados pelos seres humanos. Compreender este plano divino e também que estamos atravessando por este caminho de desenvolvimento e aprendizagem ajuda muito a entender nossa situação atual como humanidade. Se você já se perguntou ou se frequentemente se questiona o porquê de tanta desgraça e tanta coisa ruim acontecendo, e também o porquê de muitas pessoas possuírem um comportamento tão infantil ou cruel, dentro deste conjunto de saberes é possível encontrar a resposta. Nós ainda estamos em uma fase inicial de vida. Dentro deste panorama, somos e temos uma mentalidade praticamente de crianças ainda, se compararmos com o tempo de vida de outras humanidades anteriores a nós. Podemos considerar que os 7 dias de criação são: 1. Dia da vida inicial ou primária. 2. Dia da vida da razão. 3. Dia da vida intelectual ou intelectiva. 4. Dia da vida real. 5. Dia da vida de criação. 6. Dia da vida espiritual. E 7. Dia da vida luz. Se retomarmos aquela ideia de visualização da linha do tempo da história que eu comentei antes, pense no período de tempo mais longínquo que você pode considerar da vida humana sobre o planeta Terra. Talvez os cavernícolas, os coletores, os nômades, enfim. Muito provavelmente muito antes disso ainda. Reflita como eles tinham outras condições e viviam de uma maneira bem menos sofisticada como vivemos hoje. Também suas vestes, os conceitos de beleza, a culinária muito mais rústica e artesanal, a pesca, a caça, enfim. Antes mesmo, quando nem mesmo o fogo se fazia presente. Tenha como base que no estágio inicial da vida humana aqui na Terra, representa o dia da vida inicial primária. Isso é, o mais importante que você perceba neste momento. Ao passo dos 7 impulsos deste primeiro dia,
a humanidade se desenvolveu a ponto de entrar no segundo dia, ou seja, o dia da vida da razão. Durante aquele primeiro dia, então, os 7 impulsos a que os seres humanos atravessaram foram: impulso primário do intelecto e do espírito. Primeiro pensamento do intelecto e do espírito. Primeiro pensamento da razão. Primeiro exercício do intelecto e força do espírito. Primeiro impulso da razão. Primeiro pensamento da vontade e atividade da vontade. E a razão condicionada como guia de vida. Veja então como faz sentido considerar que temos tido muito tempo como humanidade para aprender por meio de experiências práticas. Foi assim que descobrimos, por exemplo, que ao nos aproximarmos demais de um penhasco caímos e morremos, que alguns animais são perigosos e representam um perigo real, e que algumas plantas têm o poder de curar e outras de nos intoxicar. Além disso, com o passar do tempo percebemos que em tribos somos mais fortes para nos desenvolvermos em comunidades e que cooperando podemos progredir mais rápido e melhor. Já no segundo dia de criação, a humanidade começou a transitar por meio de outros 7 impulsos. A primeira ação da razão, realização efetiva da razão e do seu uso, primeiros conhecimentos das altas influências superiores, primeiras crenças em altas influências sem ter conhecimento, crenças em forças superiores, primeiro conhecimento da realidade verdadeira, primeiro grande impulso do conhecimento e a sabedoria. Eu chamo a atenção para a possibilidade de que a nossa humanidade atual muito possivelmente esteja no 5º impulso deste segundo dia. Afinal de contas, analise ao seu redor e também todo o tipo de conteúdo que você segue e veja se as crenças não são as grandes regentes da vida da maioria das pessoas. Crenças em deuses diversos. Você se lembra do conceito de Deus? Crenças em políticos e em ideologias salvadoras, crenças em sistemas econômicos milagrosos, etc. Então, se tivermos como base que cada dia de criação tem uma duração aproximada de 4,5 bilhões de anos terrestres e que ainda estamos no 5º impulso do segundo dia de 7, calcule quanto tempo nossa humanidade já está por aqui e quanto tempo ainda terá pela frente. A jornada é bastante longa. E por mais que existam várias teorias de quanto tempo exista o planeta e quanto tempo o humano leva perambulando por essas terras, para mim faz mais sentido considerar esses 7 dias de criação. Com o tempo e com os próximos conhecimentos que iremos aprendendo juntos por aqui, é bem possível que você consiga complementar os seus estudos individuais também. Os demais impulsos dos outros 5 dias nós vamos estudar em outra oportunidade. Até para que o vídeo de hoje não fique tão longo, ok? Eu ficarei muito feliz e satisfeito se você conseguiu compreender este conjunto de conhecimentos dessa linha do tempo proposta, desde os momentos anteriores ao surgimento da Terra e passando por esses 7 grandes dias de criação ou grandes cápsulas de tempo e de espaço. Provavelmente todos os conhecimentos que você queira aprender podem ser posicionados dentro de algum destes pontos. E de qualquer forma, anote essa premissa em suas anotações. Nós estamos atravessando uma escala evolutiva espiritual, em que nosso planeta é a nossa casa e provém todos os elementos necessários para a nossa existência, em que nossos corpos são os veículos em que estão depositadas nossa maior essência, ou seja, o espírito, para que esse possa se desenvolver durante alguns ciclos de tempo, tendo como objetivo máximo cooperar com seu entorno e tendo como base alguns princípios originais. Então, buscadores, reflitam sobre a forma como um jovem na puberdade age frequentemente com rebeldia e descompromisso e vejam se não é muito similar à forma como as pessoas levam suas vidas de modo geral hoje em dia. Portanto, com o passar dos dias de criação, a humanidade se inclinará à tendência de evoluir em sua forma de pensar e de agir, até chegar ao momento da perfeita sensatez, da virtude plena e do total respeito das leis naturais, no último dia do 7º dia. Ao considerar que há muito tempo para esse desenvolvimento espiritual de consciência da humanidade, e haja vista a nossa impaciência e grande imediatismo em que costumamos levar nossos dias, gostaria de sugerir um livro para que você possa diminuir um pouco a intensidade em que talvez possa estar levando sua vida. Ele se chama O Poder da Paciência,
da autora M.J. Ryan. Como diminuir a pressa e ter mais felicidade, sucesso e paz no seu dia a dia. E uma parte desse livro que me marcou muito e que pode encaixar dentro dessa sabedoria dos 7 dias de criação, pois se estamos rumando em direção ao futuro em 7 grandes impulsos dentro de 7 cápsulas de tempo, precisamos ter presente a ideia de que também vamos nos ver imersos em ciclos. A citação da autora é a seguinte: assim como todos os seres vivos, as pessoas atravessam estações. A primavera das novas possibilidades, quando tudo parece excitante e fresco. O verão da realização, quando estamos cheios de energia e criatividade. O outono do desencantamento, quando começamos a perder o interesse. E o inverno do descontentamento, quando nos sentimos vazios, com medo de ter perdido o entusiasmo pela vida. Vou deixar o link na descrição, ok? Agora que já temos uma breve ideia de alguns eventos importantíssimos que ocorreram antes da conformação do nosso planeta, de quais são os nossos maiores propósitos de vida e que estamos atravessando por uma jornada de desenvolvimento espiritual, no próximo vídeo vamos aprender um mecanismo pelo qual Deus, a primeira fonte, utiliza para estar conectado diretamente com as suas criaturas, afastado de qualquer religião, filosofia, misticismo ou esoterismo. Você verá que essa também é uma sabedoria extraordinária. Ao compreendê-la, eu não tenho dúvidas de que você jamais verá a vida da mesma maneira. Então, inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu like. Pode comentar também aqui embaixo se você já conhecia esse plano de luz dos 7 dias de criação. Até o próximo vídeo, pessoal. Buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!